digital, né? Boa noite, gente. Então, estamos hoje, dia 18 de agosto, com mais uma reunião dos infoprodutores, né? Afiliados, copyrights, enfim, todos aqueles prestadores de serviços que prestam seus serviços pelos meios digitais, né? Eu fiz uma enquete essa semana para saber qual seria o tema que a gente poderia abordar aqui, né? E o tema que eles mais pediram foi, como a gente falou na primeira reunião sobre como eu começo e tudo mais, o que era importante, depois daquilo ali, foi solicitado, perguntaram, o que é o plano de negócio? Como é que faz isso? O que é importante no plano de negócio? O que não pode deixar de ter no plano de negócio. Então, por conta disso, eu trouxe aqui para vocês, eu vou estar falando um pouquinho sobre esse assunto, sobre plano de negócio. Como é que a gente faz? É um plano de negócio bem simples, tá, gente? É um plano, ele é meio que padrão, assim, é o básico. Quando você não tem nenhuma diretriz, porque o plano de negócio, você pode fazer um plano de negócio para cada área, para cada departamento. Então, ele pode ser um plano de uma folhinha, como pode ser vários planos que juntos geram o seu plano de negócio. Por exemplo, dependendo do tamanho do seu negócio, você pode fazer um plano de negócio para a sua área administrativa, você pode fazer um plano de negócio para a sua área comercial, você pode fazer um plano de negócio para o seu relacionamento com o cliente, para o que você vai fazer com o marketing. Então, ou seja, o plano de negócio, ele é um plano de ação, né, onde você vai listar ali tudo que você precisa fazer. Ele é composto de várias ações que você tem que fazer, é como se fosse um checklist de tudo que você tem que deixar alinhado e feito para garantir que o seu negócio esteja o mais completo possível. O que é o bom de se fazer um plano de negócio? Porque quando você está fazendo o plano de negócio, via de regra, você vai detectar vários itens que talvez você não tenha pensado nele, ou que você não está preparado para ele, ou que você, de repente, percebe que está faltando recurso financeiro para implantar algumas coisas do seu plano de negócio que são vitais para que o seu negócio ande, para que o seu produto ande, né? Então, eu vou estar aqui falando com vocês, eu vou estar falando quais são as coisas mais principais, vou dar um apanhado geral, para que você consiga entender exatamente o que eu estou falando, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela, onde eu vou estar mostrando ali quais são os pontos, o que você tem que levar em consideração quando você vai montar o seu plano de negócio. Claro, gente, esse é um exemplo. Você pode adaptar e você vai ter que realmente adaptar conforme é o seu negócio, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar por aqui. Então, acho que vocês estão vendo aqui, né? Então, eu vou colocar até... Pronto. Então, eu vou colocar aqui no fundinho para vocês verem. Então, olha só, gente, o seu plano de negócio, o que é importante ter você tendo o seu plano de negócio? Você tem que determinar quem vão ser suas parcerias, quais são as atividades principais que você tem que resolver, o que você não pode deixar de fazer do seu plano de negócio, quais são os principais recursos que você tem que providenciar, tá? Tá dando um eco aqui, gente, deixa eu só tirar o som aqui, pronto. Então, você tem que entender quais são os seus principais recursos, qual é a proposta de valor, o que você vai estar fazendo, né? O que é o seu negócio? Esse é o principal, né? Como é que vai ser o seu relacionamento cliente? Que tipo de cliente que você vai atuar? Com que canais você vai comunicar com esse cliente? E quais são os seus custos e as fontes de recursos que você vai precisar para colocar esse seu negócio em curso? Perfeito? Então, o que eu vou colocar aqui para vocês? Eu vou simular um plano de negócio como se fosse um escritório de contabilidade, que é um ramo que eu estou bem habituada. Então, para mim, fica mais fácil você colocar isso daqui para você entender. Então, vamos lá. Estou aqui eu com coisa. Então, por exemplo, aqui, quando você determinar essas principais aqui, isso são tópicos. Cada caixinha dessa, a gente tem uma série de tarefas que você tem que fazer. Então, quando você coloca essas caixinhas, elas são estratégicas. É porque, para cada caixinha dessa, você vai ter que fazer várias ações, ou você vai ter que providenciar vários recursos, ou várias atribuições, ou até desenvolver habilidades, de forma que o seu negócio fique pronto. Principalmente quando você está empreendendo e você mesmo vai ser o empreendedor, vai ser o blogueiro, vai ser o marqueteiro, vai ser o gestor. Então, acaba que é legal você ter
esse plano de negócio, porque você vai entender ali que habilidades você vai ter que colocar em prática para poder funcionar, né? Então, o que acontece? Como é que ele funciona, aquele plano lá? Ele é mais ou menos assim. O quê? Qual é a proposta de valor, né? Então, a contabilidade, o que eu vou estar? Eu vou estar entregando serviços contábeis, isso daí. Então, esse é o meu produto. Qual é? Serviços contábeis. Vai ser isso que eu vou providenciar. E dentro desses serviços contábeis, o que pode ser? Quando eu coloco serviços contábeis, eu coloco é como se fosse um pool, né? Mas na minha cabeça já está bem claro que é serviços contábeis, serviços de BPO financeiro, serviços de folha de pagamento, serviços de fiscais, tudo que envolve o serviço contábil está dentro desse grande grupo. Então, isso é o meu problema, minha proposta de valor. Então, o que eu quero oferecer? Serviços contábeis de forma consultiva que tragam um diferencial para o meu mercado, para o meu cliente. Então, esse é o meu propósito. Tá, então tá. Quem? Então, o que vai acontecer? Para quem que eu vou prestar esse serviço? Bom, o meu segmento de clientes, gente, são os empreendedores que atuam no meio digital. Você viu? Ele está bem específico. Então, ou seja, eu vou trabalhar com prestadores de serviço, ou seja, não é qualquer pessoa que empreenda no digital, somente aquelas pessoas que prestam serviços através do meio digital. Então, por exemplo, o pessoal que vende marketplace não é um nicho que eu vou atuar. Por quê? Me demanda uma série de atribuições, me demanda uma série de necessidades, ou eu teria que aumentar uma estrutura muito grande que no meu negócio atual não cabe esse nicho. Então, eu delimitei, né? Então, meu nicho vai ser o quê? Eu vou trabalhar com prestadores de serviço que prestam serviço através do meio digital, perfeito? Tá, e como é que eu vou ter o meu relacionamento com esses clientes? Bom, o meu relacionamento deles vão ser através de reuniões online, ou seja, eu não vou ter uma estrutura física para poder reduzir o meu custo, então eu atendo de forma online, e para isso eu vou usar a internet. Então, esse é meu meio de comunicação. Então, é assim que vai ocorrer o relacionamento com o meu cliente. Eu vou usar através uso também o WhatsApp, eu tenho grupo de WhatsApp com ele, eu faço ligações de vídeo com ele, mas eu uso muito a ferramenta do Zoom. Então, o meu escritório é o Zoom é o meu escritório. Então, ou seja, aquele aluguel que a gente pagaria numa estrutura física, eu pago a licença do Zoom. Então, o meu escritório é o Zoom, é esse escritório que vocês estão vendo ali, você está vendo, é um escritório virtual, e é assim que eu atendo o meu cliente. Então, sempre eu entro dessa forma. Tá, e quais são os canais que eu vou usar? Como eu falei, eu vou usar o Zoom, eu posso usar o Google Meet, eu posso usar o telefone, eu posso usar o WhatsApp. Então, eu tenho esses canais, tá? E por que é importante você definir isso? Por quê? Porque aí você vai saber qual é o seu custo, né? Vai anotando aí, porque para cada coisinha que eu vou fazer, tem um custo atrelado, que você tem que estar computando. Certo? E como é que vai acontecer isso? Eu vou ter que ter parcerias? Tem, eu faço parcerias. Por que é legal você ter parceria, gente? Porque tem aquela questão da divulgação, tem a parte comercial, tem a parte do marketing. Você também pode fazer parcerias com relação a outros prestadores de serviço que prestam serviço de contabilidade. Por exemplo, eu posso fazer parcerias com empresas que prestam serviço de BPO financeiro, eu posso prestar parcerias com escritórios que façam exclusivamente folha de pagamento. Ou seja, aquelas atividades eu posso também trabalhar com escritórios parceiros, de forma que eu consiga aumentar a minha capacidade de atendimento ao cliente. Ou, como eu gosto muito de tratar o meu cliente pessoalmente, ter um tratamento diferenciado, trabalhar muito a forma consultiva, estar muito presente para ele, com esse foco, é necessário que eu encontre pessoas ou parcerias que prestam serviços operacionais mais corriqueiros, mais simples, que demandam tempo, que eu posso dedicar esse tempo para me aperfeiçoar, para manter meu conhecimento e também para me relacionar com clientes. Então, essas parcerias servem para isso. Aí, o que lá? As atividades principais. Quais são as minhas atividades principais? Bom, eu vou estar fazendo quando eu delimitei o nicho, gente, eu além de delimitar o nicho, eu também ainda delimitei qual é o regime tributário que eu vou trabalhar inicialmente. Então, ou seja, eu vou estar trabalhando com prestadores de serviço que que o sistema dele ainda está no Simples Nacional. Ou seja, aquelas pessoas que faturam até 4.800.000 por ano, tá? E inicialmente é isso daqui. Depois eu vou aumentando o nicho. É o que eu escolhi para a abertura do escritório, tá? Então, nesse exemplo aqui, essa pessoa ela vai só trabalhar
com o Simples Nacional. Por quê, gente? Porque com o Simples Nacional é muito mais fácil para ela fazer sozinha. Ela tem uma capacidade de entrega, ela tem uma capacidade de execução com muita qualidade e eficiência se ela trabalhar com esse nicho. Se ela entrar com outros nichos, ela vai demandar de uma estrutura maior. Então, ou seja, é extremamente importante que quando você estiver abrindo o seu negócio, você identifique isso. Mesmo que você tenha qualificação para atender uma montanha, lembre-se, quem vai estar com você? Qual é o custo que você pode arcar? Quanto de capital de giro você mantém o seu negócio funcionando sem ter receita, tá? Então, tudo isso são coisas, são cenários que você tem que identificar para você saber, porque, por exemplo, vamos dizer aqui que essa pessoa tivesse a mesma qualificação que eu tenho. A minha qualificação me atende, eu posso trabalhar com qualquer nicho, porque eu tenho qualificação para trabalhar com Simples Nacional, com lucro presumido, com lucro real, lucro arbitrário. Eu tenho uma série de capacitação e experiência de sobra em todos esses regimes. Então, eu poderia atuar em qualquer um. Mas aí a pessoa quer atuar? Ela pode? Será que agora é o momento? Então, essas perguntas que faz. Esse exemplo aqui, mesmo ela tendo qualificação, ela resolveu que ela só quer trabalhar nesse nicho. Pode ter sido porque ela tem outros projetos, pode ter sido porque ela quer trabalhar somente com isso aqui, que é o que ela mais se identifica, é o que que ela mais gosta de trabalhar, e isso é importante, porque quando você está empreendendo naquilo que você gosta, é muito mais tranquilo você passar pelos percalços e não desistir. Então, pensa nisso aí também, vale a reflexão, tá? Então, as atividades principais que ela vai fazer vai ser o quê? Vai ser a folha de pagamento, vai ser com relação à apuração do Simples Nacional, fazer a escrita fiscal, entregar as obrigações acessórias, fazer os fechamentos mensais, passar essa informação para o cliente, gerar as guias de pagamento, fazer as declarações anuais e manter toda e qualquer declaração do cliente em dia. Ela vai estar acompanhando isso aí também, tá? Então, essas são as atividades principais. Para que ela desenvolva essas atividades, quais são os recursos principais que ela tem que ter? Bom, ela tem que ter um sistema de contabilidade, então ela vai assinar um sistema de contabilidade. Como a gente já falou, ela precisa da licença do Zoom, já que o Zoom é o escritório dela, ela tem um escritório virtual. Ela vai precisar de computadores. E por que eu estou falando computadores? Porque, gente, é importante que você sempre tenha um backup de tudo que você está fazendo. Se você está trabalhando com informações que são sigilosas, informações que são importantes, informações que você vai ter do seu cliente, você tem que ter disponibilidade dela por muito tempo, é extremamente importante que você tenha mais de uma máquina, para você estar sempre backupando uma outra. E também porque, se acontecer um problema com a sua máquina, você tem que ter uma máquina que você possa desenvolver sua atividade sem gerar nenhum tipo de ônus para o cliente, né? Outra coisa que ela vai precisar, conexões com a internet. E por que conexões, Rosa? Porque se você está trabalhando no meio digital, é importante que você tente assegurar o máximo possível que você não vai ter problema com a conexão com o seu cliente. Então, para isso, o que você faz? Você tem aí umas 2 ou 3 assinaturas diferentes de internet. Por exemplo, eu, pessoalmente, eu tenho 2 assinaturas fixas, mais mais 2 celulares. Então, ou seja, eu tenho aí 2 3Gs, 2 5Gs, mais 2 conexões. Ou seja, de alguma forma, eu vou conseguir falar com o meu cliente. É muito difícil eu ficar sem comunicação com o meu cliente. Quando isso acontece? Ou porque teve um pico de energia, e aí a energia ficou fora por muito tempo, e as torres de celulares pararam, e a transmissão da internet também não acontece. Essa é a única forma. Pode acontecer? Pode acontecer sim. Já aconteceu uma única vez, mas aconteceu. Então, é possível sim você também ficar. Mas a gente tenta se cercar. Então, por exemplo, eu estou conversando aqui, de repente cai um pico de energia. Eu estou dando aula, digamos que eu estou entregando um produto, eu não consigo entregar porque eu não me preparei, eu não me organizei. Isso não pode acontecer. Então, o que eu faço? Eu vou aqui rapidamente, mudo a minha conexão para outra banda, e aí a gente segue. Se der um pico, a gente consegue voltar e fazer a entrega do seu trabalho. Então, são coisas importantes que você que está no meio digital tem que estar preparado para isso. A conexão com a internet é o seu maior ativo, então você tem que mantê-la muito bem para que você não tenha problemas de conexão com o seu cliente. O pior cenário que a gente tem é isso, é o maior medo, né? Seria assim, a maior dor do empreendedor digital é ele ficar sem o seu computador e ficar sem a conexão com a internet. Ou seja, ele fica fora do mundo e fica fora de atendimento.
e os clientes precisam. E, via de regra, gente, isso acontece quando tem alguma emergência, o cliente está precisando muito de você, e o que acontece? Você não está lá para atendê-lo. Então, isso não pode acontecer de forma alguma. Então, diante disso daí, é importantíssimo que você veja esses recursos. Então, o que a gente falou? Dos computadores, nós falamos da licença do sistema de contabilidade, nós falamos aqui da licença do Zoom, que é o escritório virtual dele, nós falamos aqui das conexões com a internet, ter mais de uma conexão, e o que mais, gente? Em base para um departamento também de contabilidade, também é importante que você faça uma assinatura online de algum boletim informativo que te mantenha atualizado. Isso também é muito importante. Então, está aí mais um recurso que você precisa. Fora isso daqui, deixa eu dar uma olhada aqui no meu escritório para ver se eu lembro de alguma coisa que é importante. Também é importante que você tenha o quê? Uma boa organização. E essa organização, gente, também é importante que dentro desses recursos principais você tenha parceiros. E o que esses são os parceiros, gente? Se você vai trabalhar sozinho, é muito, e você presta um serviço, e esse serviço é um serviço técnico, como é o de contabilidade, você é um ser humano, como ser humano que é, você não tem como marcar na sua agenda o dia que você vai ter um imprevisto, o dia que você vai passar mal, o dia que você vai ficar doente, e se acontecer isso, você vai ter que se virar nos 30 para entregar. Por exemplo, eu pessoalmente aconteceu de eu ter um problema, realmente a gente não marca, eu estava numa reunião, passei mal, nessa reunião com o cliente, na hora que eu saí da reunião, eu consegui chegar mais ou menos ali na esquina, parei meu carro, liguei para minha irmã, falei assim, estou passando mal. E esse passando mal, eu fui parar no centro cirúrgico, porque eu tive um problema seríssimo, tive que fazer uma cirurgia, e era no dia 2, gente. O contador não pode ficar doente dia 2, gente. Eu queria só saber isso. Não pode ficar doente dia 2. Porque no dia 2, gente, é dia que a gente está fechando folha de pagamento. E o funcionário quer receber no dia 5, né? E ele não quer saber que você está passando mal, que você fez uma cirurgia e que você está num quarto de UTI esperando a coisa. Pois bem, gente, eu fechei. A sorte que eu tá. Olha a sorte, gente. Então, assim, eu precisava, era meu compromisso, eu fazia, era a folha do meu irmão, da empresa do meu irmão, e tinha que entregar. Gente, eu saí da sala de cirurgia, passou anestesia, eu peguei meu computador e fechei a folha de pagamento da empresa. Depois o computador caiu para um lado, eu caí para o outro, minha tia, minha nena, você é louca, você estava com anestesia e fez. Gente, eu não errei a folha ficou perfeita, e todo mundo recebeu o dia 5, está tudo certo. Isso se chama comprometimento, gente. E por que aconteceu isso? Porque eu fazia isso para o meu irmão, e o computador estava comigo e tudo mais, e eu sou muito assim, workaholic, né, como diz assim, sou muito comprometida, então eu não jamais deixaria isso acontecer, independente de qualquer coisa, porque o funcionário trabalhou o mês inteiro, ele merece receber seu salário. E assim, claro que eu também, graças a Deus, eu estava muito bem depois da cirurgia, era só questão mesmo que você ficando, você acabou de ser operada, né, você foi cortada, então é normal que você fique um pouquinho mais debilitada, mas nada que me impossibilitasse, porque o cérebro estava funcionando, só estava um pouquinho meio zonza, mas o meu cérebro estava funcionando, e a folha já tinha começado, eu só tinha mesmo que concluir. Então, foi uma atividade que realmente tive que fazer. Mas, por que eu estou te falando isso? Porque você tem que ter esse preparo. Então, por exemplo, eu geralmente tenho outros backups. Por exemplo, se você vai trabalhar, lembra, você está começando. Então, é muito natural que você seja eu tudo. Então, é importante que você tenha pessoas, que você tenha conhecimento, que você faça parcerias, que você faça acordos, de forma que ela possa te suprir nesse momento. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que é uma amiga e tal, e eu ensino para ela, ela sabe fazer, ela conhece, coisa de sempre, mês e mês assim, mês não, ela vem, fecha tudo comigo, porque eu sempre mantenho ela a par do que está acontecendo, porque se acontecer algo comigo, ela assume e o meu cliente jamais será prejudicado. Lembre-se, o seu cliente não tem problema, ele está contratando uma empresa, então você tem que agir como tal. E como tal, você tem sempre que ter o plano B, o plano C, o plano D. Então, é isso que é importante, tá? Então, isso faz parte do seu recurso. Então, você precisa resgatar prestadores de serviços, freelance, colegas, parcerias com outros escritórios, com colegas de profissão, que possam assumir as suas atribuições, caso você fique impossibilitado temporariamente, né? Então, por exemplo, se nessa cirurgia eu tivesse ficado desacordada, eu não tivesse conseguido me acordar depois da cirurgia, eu tivesse uma complicação, Deus o livre, mas tivesse uma complicação e ficasse algum tempo desacordada, provavelmente os funcionários ficariam sem a folha. Então, isso não é legal.
entende? Então, quando você passa por esse tipo de situação, você começa a lembrar que isso é extremamente importante. Então, dentro desses recursos principais, também é importante você colocar ali, tá? Assim como você coloca que você precisa da caneta, você precisa do grampeador, você precisa da jarra, da água, você precisa de um lápis, você precisa de um porta-retrato, você precisa de uma segunda tela, você precisa de um suporte para o pé, um suporte para o computador, para ficar mais alto ali, para você não ter problemas de coluna, uma cadeira confortável, mesa, mesa, tem que ter um armário, você precisa de uma estante para o livro. Então, ou seja, você vai elencar todo e qualquer recurso que você precisa, seja ele um recurso virtual, quanto um recurso físico, porque você pode não ter uma estrutura física, mas você precisa de um ambiente de trabalho. Isso é importante que você tenha. Por quê? Na hora que você estiver naquele seu ambiente de trabalho, é bom você dizer para o seu cérebro, ó, agora é hora de trabalhar, então vamos trabalhar, tá? Então, coloque todos esses recursos. E por que é importante você listar isso? Porque cada recurso desse a gente tem custo. E tem custo e tem valor. E geralmente esses valores são fixos. Então, você tem que estar preparado para quê? Para manter essa estrutura rodando todos os meses, independente se estiver vendendo ou não. E então, tá aí a importância de você ter isso tudo mapeado para você não esquecer nada, tá? Então, você está preparado financeiramente para isso também. E aí, depois é aquela história. Agora que eu já sei o quê? Que é o serviços contábil. Como? Quem é o meu cliente? Como é que eu converso com ele? E como você fazer isso, né? Quais são as minhas parcerias? Eu vou usar minhas parcerias, eu vou ter meus recursos e vou desenvolver as atividades que eu determinei. Agora é a hora de você saber quanto, qual o valor dessa estrutura de custo. Aí o que você vai fazer? Sabe, tudo aquilo que a gente acabou aqui, você vai colocar o valor de cada coisa e vai colocar aqui na estrutura de custo. Digamos que a montagem dessa estrutura seja de R$ 5.000 mensal. Então, você tem que ter um capital de juros que banque esses R$ 5.000 mensais, independente se está tendo uma fonte de receita ou não. Por quê, gente? Quando você está começando, normalmente você vai demorar um pouquinho para poder ter cliente. Se você for uma pessoa que já tem uma carteira de cliente, perfeito, mas se não é o caso, é importante que você esteja preparado para ter recurso financeiro para bancar essa estrutura sua enquanto a fonte de receita não vem, tá bom? Então, essa é a estrutura de custo aqui. Então, aqui nessa estrutura de custo, como especificamente, esse exemplo que eu estou falando aqui, ele vai trabalhar no meio digital, então ele não tem uma estrutura física. Então, ou seja, aqui no caso, ele não tem estrutura de aluguel, de condomínio, de seguro, de telefone, nada disso. O telefone até que tem, mas não tem de telefone fixo. Essa estrutura que você bancaria se você tivesse que montar um escritório, ele não tem. O que ele fez? Ele está usando a própria estrutura da casa dele. Então, lá na casa dele, ele tem um escritório, e esse escritório também vai ser o seu escritório com quem ele vai atender os clientes. Então, para ele é um pouco mais barato. Mas, gente, se essa é a única fonte de receita dele, essa estrutura ele tem que estar. Tudo bem que ela não vai compor o negócio, mas ela tem que ser paga pela pessoa física dele, né? Porque ele precisa morar. Então, é mais uma coisa. Lembra que eu falei da outra aula que é extremamente importante que você esteja preparado financeiramente para bancar toda a sua estrutura da pessoa física, do sócio, por pelo menos 12 meses, que é normalmente o tempo em que o negócio começa a engrenar, você já tem a receita, você já consegue se pagar, e aí sim você conseguir tirar o seu prolabore, que seja um prolabore que cubra todas as suas despesas que você estava bancando. Então, um ano aí é um bom prazo para isso. Pode ser que aconteça antes, tanto melhor. Quanto mais cedo for, melhor. Mas, por precaução, o normal é você deixar aí um ano de capital de giro para a sua pessoa física, para bancar o seu aluguel, sua casa e todas as despesas que estavam lá. Perfeito? O que aumentou aqui? Eu aumentei a conexão de internet, aumentei a quantidade de computadores, aumentei os equipamentos que eu comprei, que é com foco no escritório. Então, é isso. Isso realmente está aqui. Mas, fora isso, você tem o preparo da pessoa física que a gente falou na reunião anterior. Perfeito? Tá. E agora, quais são as fontes de receita que você tem? Bom, as fontes de receita, gente, inicialmente, a fonte ali no plano vai ser o quê? É o recurso que você guardou, que você se preparou para começar. Aí vem a pergunta, Rosa, eu quero trabalhar na contabilidade, mas eu não. Eu já tenho ali, eu só vou contratar o sistema, que é baratinho e tal, e eu vou usar meu salário, mas isso aqui vai ser minha segunda renda. Eu não tenho muita fonte de renda. A minha primeira renda é para pagar minhas despesas. Aqui eu vou ter que bancar disso daqui. Bom, gente,
existe um custo mínimo que você tem que ter. Você tem que ter o mínimo, que é o quê? O investimento inicial, e o mínimo que você vai ter para montar ali. O que que você pode fazer? Tudo que você puder colocar para diminuir o seu custo e ainda assim conseguir entregar um trabalho de qualidade, ok, faça. O plano vai te dar isso. Então, depois que você elencou tudo o que seria o ideal, você verifica o que que você pode abrir mão sem perder a qualidade do seu produto. Ou seja, a sua proposta de valor ela não pode mudar, né? Se você muda essa proposta de valor, pode ser que seu negócio fique inviável ou não competitivo no mercado que você vai atuar, tá? Então, isso é muito importante. E a fonte de recurso dele vai ser o investimento da pessoa, do sócio, mais as vendas que, porventura, ele faz. Digamos que ele já tem uma autoridade, digamos que isso aqui fosse, por exemplo, o contador. Eu, quando eu abri meu escritório, eu já tenho 30 anos de experiência, então, ou seja, eu tenho um bom know-how, eu não estou começando agora, minha carreira não começou nesse momento, eu fiz uma transição de carreira, na verdade, de atividade, né? Porque eu não mudei da carreira, eu continuo contadora, só que eu mudei o status, mudei o nicho, mas eu já tenho toda uma bagagem no mercado, então para mim é um pouco mais simples, então eu consigo fazer uma coisa mais tranquila. Agora, se você está começando agora, digamos que essa pessoa fosse o primeiro escritório de contabilidade dela, então realmente ela ia precisar também colocar naqueles recursos ali, aprendizar, pagar uma mentoria com um contador, que seria, né, ou como eu queria ter na época, não tinha, mas hoje tem, eu, inclusive, sou uma mentora para contadores. Então, você pode pagar uma mentoria, você vai ter que fazer curso de atualização, você vai ter que fazer muita coisa. Por quê, gente? Quando você sai da faculdade, você não tem noção do que é a realidade do mercado. Então, é muito importante. Fora que o nosso sistema de tributação ele é muito complexo, a contabilidade também não é algo tão fácil. Quando você sai do mundo das ideias e passa para o mundo real, você vai lidar com várias informações que você necessita e necessariamente você não deu atenção devida lá na faculdade, ou mesmo eles nem passaram, porque a prática que vai dar, né? Então, o que que vai acontecer? Você precisa ter recurso para poder investir nesse conhecimento que você vai ter que buscar para poder entregar o seu serviço de valor para o seu cliente, tá bom? E a reciclagem, que é uma coisa normal, então, ou seja, você tem que ter um percentual de investimento que você vai fazer em treinamento e capacitação. Isso faz parte, então é um recurso recorrente, ele nunca acaba, tá? Ele só muda, mas ele nunca acaba. Então é algo que você vai fazer constantemente. Então, você tem que ter essa verba também, isso é muito importante, tá bom, gente? Então, isso aqui é o básico. Então, ou seja, qual é o seu produto, quem são os seus clientes, como você se relaciona com ele, qual o segmento que eles estão, quais são os canais que você vai usar para comunicar com ele, quais são as parcerias que você vai fazer, que atividades você vai desenvolver no seu trabalho, tudo. Quais são os recursos principais que você tem que ter, quanto que é o custo disso tudo e, finalmente, a sua origem de receita. Então, esse aqui é um plano básico do que você tem que ter, tá vendo? Então, assim, ele é bem coisinha. Então, você começa com o quê, vai para o quem, para o como e o custo. Perfeito? Então, gente, esse aqui era um assunto, né, que eu gostaria de falar com vocês. Então, com isso daqui, você vai ter um excelente plano de negócio, já vai te dar uma boa noção do que você precisa fazer para que você tenha o seu negócio bem mapeado e você possa poder minimizar e muito qualquer tipo de erro, qualquer tipo de problema que você venha a ter, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do tema, né? O tema foi plano de negócio, eu espero que vocês tenham aprendido, que tenham conseguido passar para vocês bem uma ideia com um exemplo prático ali de como você faz e que você consiga fazer o seu plano de negócio. Caso você tenha alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu passo para responder com o maior prazer. Vocês também podem entrar no meu mandar por aqui ou entrar também no meu site, né, que é o rmdconsult.com.br. Você pode entrar lá, fazer uma consultoria, marca uma agenda, uma consultoria online lá comigo, gratuita, e eu consigo te ajudar, te esclarecer todas as dúvidas que você porventura tenha, tá, gente? Então, eu quero agradecer imensamente para vocês por essa segunda reunião, tá? E eu espero vocês daqui a 15 dias na nossa terceira reunião com dúvidas sobre contabilidade para prestadoras de serviços que prestam seus serviços na internet, tá? Então, uma boa noite para vocês e até a próxima.